eu estava lendo aquela sua carta que você escreveu agora. Eis aqui o primeiro disco. Como é fazer um primeiro disco depois de já ter feito tantos outros primeiros discos? É verdade. Foi muito bom. Primeiro, fazer um disco sozinho é um negócio que eu nunca... Eu sempre pensei em fazer, porque quando você tem uma banda, você sempre fica pensando, se fosse só eu fazia assim, não sei o quê, né? Mas por oposição, porque você tem a banda e tal. Eu sempre amei ter banda e é ótimo, mas sabia que eu precisava fazer isso alguma hora. E aí a hora chegou e eu fiz, mas uma coisa engraçada é que só fazendo sozinho eu descobri a parte chata de fazer sozinho, né? De não ter com quem dividir as ideias e ver as ideias saírem e voltarem e tal. Então eu comecei a falar sozinho, então virou uma prática minha. Bem, uma coisa que acabou... Eu digo falar sozinho, eu tô Eu falo brincando, bastante. mas meio não, né? E aí foi desse lance que surgiu essa consciência ou invenção ou o que quer que seja da ideia do duplo que eu falo naquela carta lá. Outro dia alguém que tinha uma banda também e fez um disco solo, falou que o bom, quando você tem banda, você quer muito ser solo, né? E quando você tá solo, você fala, quando tinha banda também tinha seu... Não, Não tem melhor ou pior. Banda é maravilhoso. Eu acho que ter banda é melhor. Agora, você acha isso? Depois eu te pergunto de novo, um outro momento. É muito bom, assim, foi muito bom. Eu gostei muito de fazer assim, meio que enfiado numa sala, pensando em todos os instrumentos, tentando imaginar, né? Porque eu não podia tocar ao mesmo tempo, então gravava uma coisa, depois gravava outra em cima. É uma coisa mais assim, né? Mais meticulosa, mais planejada. Do que uma coisa orgânica, que um tocando vai influenciando o outro e tal. E você fez tudo sozinho? Não, tudo não. Eu tive umas visitas que foram... O Barba foi lá me visitar para gravar, gravou. Fabrício também. E um outro amigo meu do Caribe que foi lá tocar um instrumento de percussão. Os instrumentos eu gravei quase todos mesmo, mas o meu grande amigo Noah, que foi quem produziu o disco do Little Joy e tantos discos do Devendra que eu também gravei, o disco do Adam Green também. Parece que tudo que eu faço, ele é o produtor. E ele é meu grande amigo. Então a partir do momento que eu já tinha as canções, já tinha coisas gravadas, ele começou a vir e era só eu e ele, entendeu? Normalmente você imagina que o produtor... Porque o papel do produtor num disco varia muito, né? Se for um artista pop que nem escreve as próprias músicas, às vezes o produtor faz tudo. Diz quem vai ser a banda, como os arranjos vão ser e... Enfim, faz o disco, né, para a pessoa. Mas tem outros casos que o produtor no caso de uma banda, assim, né? O produtor é o cara que vai, talvez, traduzir a vontade da banda e escolher que tipo de microfone, que tipo de estúdio e tal. No caso do Noah, como era só nós dois, ele era o outro. Era o cara que via minhas ideias. Ele que gravava, normalmente o produtor tem um engenheiro, né? Um engenheiro que vai... Lá era só ele, então ele fez o papel de engenheiro também. Ele que escolhia os microfones. Não, vamos gravar com isso, vamos gravar com aquilo. Ou eu dizia pra ele, não, eu vou botar uns saxofones nessa música. Aí ele me olhava assim, que legal, vamos ver, né? Aí eu tô falando do saxofone porque virou uma piada entre nós, né? Aí eu gravava os saxofones antes dele chegar, ou no dia que ele não vinha. Aí eu falava, aqui, ó. Aí tocava aquele bando de saxofone meio desafinado, que sou eu tocando, porque eu não sei tocar saxofone. Mas ele, então era o cara que, até que tá bom, vamos tocar mais, então. Então ele era o outro, então não posso dizer que fiz sozinho, né? Sim. Ele tava lá o tempo todo e gravando e me ajudando a ver como fazer as coisas. E você toca todos os instrumentos? Sim, né? Aqueles lá que estão no disco,
Mas é assim, eu aprendi a tocar na marra, assim. Eu digo na marra, mas no afeto, no amor. Tipo, queria aprender a tocar violão, fui na banca de... Eles estão reconstruindo aqui o prédio. Tem uma reforma aqui, a gente tem que lidar com ela. Não tem problema não. Você que está aí ouvindo... Você vai ver que é assim mesmo, gente. A vida tem dessas coisas, a TV não tem essa perfeição ainda, né? É bom sentir que a gente está conectado através das obras e das interferências externas. Mas a sala tá bonita até, o sofá tá melhor do que de costume num hotel, então a gente não vai reclamar da obra. Não, tá ótimo. Então, o que eu estava falando mesmo? Negócio dos instrumentos. Eu não sou pianista, por exemplo. Não tenho... não sou treinado para tocar piano, mas amo. Então, sento ali e fico tirando um som, né? Então, acaba que eu fui e toquei o que eu achei que podia e conseguia. Mas eu sou meio tinhoso, então eu vou, entendeu? Peguei um saxofone, fui soprando até sair o som. Então, dizer que eu sei tocar esses instrumentos, todos, não é inteiramente verdadeiro. Mas dizer que os toquei porque foi assim. Foi o que aconteceu. Foi bem assim. Eu encontrei o Lucas Vasconcelos no Rio faz pouco tempo, ele estava falando que estava ensaiando para tocar e que já não era o primeiro instrumento dele que ele ia tocar com você, mas que ele estava ali, você estava ensinando cada coisinha para ele e tinha coisas que ele não conseguia fazer, que você tinha feito com esse dedo e ele ficou... Foi engraçado, porque ele falou, olha, eu não sou pianista e tal. Eu falei, Lucas, nem eu. E você vai tocar as partes que eu toquei, então estamos certo. A gente está no mesmo... Só que, como é uma coisa Tipo, teve coisas que eu fiz que realmente não é de pianista treinado, mas um negócio assim meio espasmódico, do jeito errado que eu faço, acaba virando uma coisa difícil para outra pessoa. Só porque eu, né... Para reproduzir Mas depois. o Lucas arrebentou, ele superou todas as expectativas. Tem uma espécie de um solo de sintetizador que é feito no teclado que eu nunca esperei que ele fosse reproduzir, porque foi uma coisa assim... não foi uma coisa pensada, entendeu? Eu gravei e fui fazendo um negócio meio tenso, naquela música Hourglass. Tem um som que é um som, parece uma abelha, um som de abelha, assim. E ele foi e tirou, cara, cada nota daquele negócio e faz do jeito... Ele tá igual. Eu falei, cara... porque ele começou a tentar, eu falei, agora tu começou, agora tu vai ter que acertar. Mas eu tô muito feliz com a banda. Só gente muito boa. Quem mais tem? Tem o Lucas. Lucas, o Bubu, Gabriel, que tocava no Los Hermanos, o baixo, desde quase sempre. O Barba, do Los Hermanos, e o Benjão. O Benjão, ele tem uma banda com o Bubu, que chama Do Amor, tem outra também, que é o Abayomi Afrobeat Orchestra. E é isso, somos nós, só nós 5. E você já tinha todas as músicas quando você começou a gravar? Não, cara, foi assim, quando eu parei para fazer o disco, ou decidi, vou fazer um disco, eu comecei a escrever as músicas, né? E no baú das músicas que estavam meio pela metade e tal. E aí comecei a escrever. Mas ainda estava, assim, por isso que eu digo que é o primeiro disco sozinho, né? Mas a sensação era de que eu tinha que encontrar, um exercício de encontrar qual a música que eu queria fazer, pelo menos nesse primeiro momento. E aí eu tive que fazer um monte de música. Eu só fiz a primeira música desse disco depois de ter feito um monte antes, umas 10 ou mais. Fazia e tava tudo bem. Aí passava para outra. Aí, aí eu comecei a entender, não é isso aqui que eu quero fazer agora. É isso aqui. Aí fui achando, né? Não sei, não me lembro, fico tentando. Outro dia alguém me perguntou qual foi a primeira que você fez, que você sentiu que era desse disco. Eu não lembro, mas eu me lembro de pensar que queria que fosse uma coisa assim, mínima, de voltar à canção, de não ser uma coisa... de ter dinâmica, essas coisas, porque
sem me estender muito na resposta, já me estendendo bastante, eu sinto que hoje em dia tem uma... A competição pelo espaço, né? E o medo de não ser aceito, de não ser bem-sucedido, tudo isso, gera uma escalada gera uma espécie de poluição, de achatamento das ideias. No caso do som, os discos foram ficando achatados, porque cada um quer ter mais volume que o outro, né? E é uma coisa do mercado mesmo, que vem acontecendo há décadas. Antes os discos tinham respiração e tal. Uma parte quieta, o disco era quieto. Na parte alta, o disco era alto. E tinha isso. Mas, por causa da competição do rádio, não, tem que ser alto, tem que ser alto. Então, para conseguir mais volume, você tem que comprimir. Ou seja, a parte que é baixinha vai ficar tão alta quanto a parte que é alta. E aí, com isso, a gente perdeu as dimensões do som. Virou tudo meio achatado. Uhum. Também com o jeito de gravar, que tudo, em vez de gravar uma sala onde os músicos estão tocando, você grava cada coisa pertinho, tipo, tá tocando violoncelo, aí o microfone tá assim, aqui. Dentro do violoncelo. Como se você fosse ouvir o violoncelo, assim, deitado no chão, no pé do violoncelista, né? Sendo que antes você gravava com o microfone, todo mundo em volta, já dava para gravar um monte. Você ouvia, o resultado é que você ouvia a sala. E o som tá aí. Então, hoje em dia, fazer um disco se tornou tentar recriar aquilo que deveria ter acontecido naturalmente, tá entendendo? Uhum. Grava cada coisa bem pertinho, depois... Junta tudo e fez. Aí tudo no máximo. Eu queria voltar para isso, voltar para canção, voltar para letra e ao espaço, dinâmica. Entendeu? Engraçado você falar isso quando eu ouvi a primeira vez, eu que não tenho um ouvido lá tão incrível. Isso aí não sei. Eu pensei, eu falei, nossa, é engraçado os discos do Rodrigo, porque tem um som diferente, eu não sei se é a qualidade do microfone, eu não sei o que ele faz, mas tem um som diferente sempre. É a má qualidade do microfone. É mais má? Não, é boa. Não, eu tô dizendo isso porque os microfones que eu usei são todos velhos, assim, fora dos padrões... Entendi, da tecnologia de hoje em dia. Não. Eu não tô na tecnologia de ponta. Mas é tal negócio, a qualidade é uma coisa relativa, né? Quando eu digo assim, para quem não entende e não sabe coisa de microfone, os microfones modernos, eles tentam ser fiéis, né, uma suposta fidelidade, ou seja, ele pega todos os agudinhos, se eu falar nele, você ouve como aquele negócio. E os gratos, tem tudo. E antes não se tinha essa, assim, claro que os engenheiros estavam tentando fazer uma coisa que fosse fiel, mas eles tinham noção de que gravar uma coisa, como filmar, ou o que é que seja, você está dando cor à coisa. Não tem como representar a realidade. Então, os microfones que eu usei são microfones antigos que sabiam que estavam colorindo o som e por isso tentavam escolher a cor que seria. Então, para a voz, por exemplo, eu usei um microfone que chama microfone de fita, que era o que você usava no rádio, desde o começo do rádio até os anos 60, que é ótimo. Ele é feito para a dicção, para você entender a voz, mas ele não tem, assim, não é... Essa necessidade de ser fiel a tudo. De ser tu super... Nem HD, imagem HD, que não precisa. Pra que você precisa ver mais do que o olho? Exatamente, é isso aí. Você não precisa ver os poros da cara da pessoa. Não precisa ver, ninguém quer ver. Exatamente, gostei, é isso aí. Não é meio essa. E que hora você escolheu o nome do disco? Cavalo? Foi no meio, assim, eu já tinha mais da metade gravado. E aí eu fiz a música que chama Cavalo. E aí eu entendi, fiquei pensando sobre a ideia do cavalo em relação a tudo que estava acontecendo em volta, as outras músicas e essa ideia que eu estava curtindo de pensar, que é a ideia do duplo, né? Do diálogo interno, do interlocutor que se inventa, fruto de estar fora do Brasil e estar num lugar onde eu tenho que me expressar na língua do outro e tudo. Então você acaba se vendo de uma outra forma. Aí esse deslocamento cria
possibilita isso, né? Ou, no meu caso, né? Então, eu comecei a exercitar, a pensar quais são os desdobramentos dessa ideia do cavalo. E aí, no Brasil, no Haiti também, em outros lugares onde tem religiões africanas misturadas, cavalo é aquele que recebe o espírito, né? Fulano é o cavalo, é o que recebe o espírito e fala através dele. Ou seja, o cavalo, nesse caso, é o veículo da entidade. Aí tem essa dimensão, mas não foi... isso foi um pensamento que me ocorreu, eu falei, tem a ver. Mas não precisa você ir para a religião para fazer do cavalo um veículo, porque o cavalo um veículo. É um veículo. E por outra, a ideia do cavalo é uma ideia mais ou menos dupla, porque se você pensar no cavalo como uma... Porque eu não botei artigo ou adjetivo, nada. É cavalo, né? Não é o cavalo, é a ideia do cavalo. Então o cavalo, se eu digo, pensa num cavalo, você pode pensar num cavalo que é um cavalo solar, ou seja, que é um cavalo belo e de alguma forma parado, branco, ao sol, que traduz uma certa coisa divina, assim, superior à pequenez da razão, que você olha assim para a cara dele, tem o olho dele. Quando você olha para a cara de um cavalo, você fala, parece que tem uma espécie de consciência ali, né? Aquele olhão assim, você fala, nossa, parece que tem uma relação com alguma coisa transcendente. Parece que existe uma espécie de inteligência ali, né? Mas o cavalo também esse é o cavalo, vamos dizer assim, divino, ideal. Mas o cavalo também é um escravo nosso, né? Uma ferramenta, um veículo, o que puxa a carroça e tal. Mas existe a dimensão, vamos dizer assim, lunar do cavalo. Se você pensa num cavalo preto, um cavalo preto sobre a lua, um cavalo que tem a ver com o mar e com a paixão, né? O cavalo que você... Eu digo assim, são formas de pensar no cavalo, né? E se você pensa no cavalo, que é um cavalo que é a besta, aquilo que é a paixão, que é meio fora de controle, um cavalo indomável, um cavalo selvagem, que traduz uma vontade que não tem nada a ver com a razão. Então esses são dois lados do cavalo. E quando eu estava fazendo o disco, sozinho, lá escrevendo, eu entendi que... Porque assim, o exercício para mim era o seguinte, eu ia todo dia trabalhar no disco. Então, na fase de escrever, eu ia para escrever. Então eu sentava lá, então, vamos escrever, né? Então com isso, eu fiquei pensando sobre escrever. Acabei escrevendo sobre escrever. E essa ideia do cavalo tem a ver com isso também, porque eu senti que em mim tem dois. Um que é a pulsão natural de amor à música e um negócio assim de pegar o instrumento, adoro essa guitarra, e fazer um negócio e não ter o menor compromisso, não sei o quê, em transformar aquilo em uma coisa concreta. E tem o outro que é aquele que deve disciplinar esse, que fala, tipo, escrevi uma frase, essa ideia é boa, vou ali fazendo isso aqui. Não, então o disciplinador é em mim, né? Não, tu não vai fumar um cigarro agora, tu vai sentar aqui, tu vai explorar essa frase, o que há de interessante nela, para onde ela pode ir e tudo mais. Então, criou-se a imagem do cavalo e do cavaleiro, né? E fez muito sentido, eu entendi, e me deu uma certa paz, foi quase um método para eu entrar em paz com esse negócio da disciplina e de escrever e entender isso. Então, eu me estendi bastante, tá? Mas... Fica à vontade. Então, no fim das contas, levando a metáfora para o próprio cavalo e o cavaleiro, a cavalgada perfeita é quando o cavaleiro quase não usa as rédeas. Quando existe uma relação simbiótica entre o cavalo e o cavaleiro, né? Onde até as pessoas que andam a cavalo falam disso, falam do negócio de um dado momento onde existe a sensação de que os dois são né? Tem essa coisa. Então, também no meu... outro momento pensando, eu morro de medo de andar a cavalo, que eu não consigo domar o cavalo, já tô... Pois é. Às vezes eu me sentia assim, tipo, desgraçado, vem pra cá, e o cavalo quer ir pra lá. Mas
Então a busca é de que dessa suposta cavalgada utópica, onde existe uma total relação entre um e outro, uma simbiose, não há necessidade de rédea e tal. Então, é mais ou menos uma ideia de buscar isso. Quanto tempo você está morando fora? Não tenho, mais ou menos uns 5 anos, ou 6. Porque o primeiro ano e meio ou 2 foi um negócio meio assim, não Vai e tinha volta. endereço, ficava indo e vindo, ficava 6 meses ou mais, aí voltava. Porque foi aos poucos, né? Primeiro fui para fazer uma gravação com o Devendra, era para ficar 2 semanas, fiquei 2 meses. Aí depois voltei para fazer uma música com o Fabrício, acabei fazendo um disco, era para ficar 1 mês, fiquei 6. Aí foi indo assim. Por isso que eu disse que foi uma coisa assim que eu não esperava, não planejei, mas terminou por ser um negócio rico. E você tem muita expectativa de lançar aqui ou não? Lançar o quê? Lançar o disco, você Claro. sofre ainda um pouquinho? Eu não sofro muito, não. Mas, claro, imagina. Mas dá um frio na barriga. Dá. Mas não é um frio da barriga de medo, assim. Eu não me sinto tenso. É uma coisa de querer servir, assim. É como assim, é como se eu dissesse, eu tenho mais esperança que expectativa. Porque eu tento não... Porque eu já aprendi que é difícil, ou talvez até inútil, tentar projetar o que o outro vai achar, porque é muito heterogêneo. A gente se acostuma com essa coisa dos publicitários, né? Assim, o mundo é dos publicitários, infelizmente, nesse momento. E a gente se acostuma a falar de público-alvo, dessa coisa homogênea que se imagina ser as pessoas. Eu não entendo o mundo assim, acho que isso é emburrecedor, é subestimar as pessoas. Tudo bem, você pode aí definir um grupo de consumo, ou o que quer que seja, mas normalmente é aguar a inteligência das pessoas. Você vê isso mais com adolescentes, né? Que a gente ouve, o adolescente de hoje em dia não lê, o adolescente de hoje em dia não se interessa, ou não tem tempo, não assiste nada com mais de 30 segundos. Eu não acredito nesse adolescente, porque sei que se existe esse adolescente, ele não é a maioria. E mesmo se for a maioria, não importa, porque não é assim, não acho que quantidade é o lance. E se for feito tudo para uma pessoa assim, também a pessoa não vai ter opção nenhuma e aí, obviamente, todos serão assim. É um emburrecimento total. O pobre do adolescente que não é assim, acaba se sentindo fora, né? Mas enfim, por que eu tô falando disso mesmo? Porque eu estava falando das expectativas e você falou que não tinha esse tipo de frio na barriga, que era um outro tipo. Eu tento não projetar, de entender o que vai acontecer. Mas eu espero que, entendeu? Que seja ótimo, que sirva alguém, que alguém fale, eu adorei e tal. Parece que você está fazendo essa música para mim. Esse é o objetivo final, né? Alguém falar isso. Tá. Essa música foi feita para mim. Pronto. Tá feito. Tá. Tardei foi feita para mim, então. Tá bom. É? Então consegui! Uma. Já é alguma coisa. Obrigada, que bom. Rodrigo. Obrigado a você. Bons lançamentos, bons voos. Obrigado. Até já.